Boa tarde, meus amores. Eu sou a Vivi, do Ateliê Meus Encantos, e vim aqui fora do nosso horário de aula para dar uma dica importante para vocês que querem fazer as peças de patchwork e têm dificuldade em recortar o seu tecido, né, em faixas ou em quadrados. Então, como eu estou preparando a nossa aula de amanhã, na terça-feira, onde nós vamos fazer a almofada que vira manta, nós vamos trabalhar com tiras de tecidos, né? Então eu vou mostrar para vocês que materiais nós vamos precisar utilizar para cortar esse tecido e como nós devemos cortar esse tecido. Então, para o corte do tecido em faixas, nós vamos utilizar o cortador circular, a régua de patchwork, uma caneta fantasma, tá? Aquela que apaga com o ferro, dependendo da cor do tecido, ou o giz que apaga com ferro. Por que nós vamos utilizar esses materiais? Porque se o nosso tecido for claro, eu preciso de algum marcador que seja escuro para que eu faça o corte de forma adequada. No entanto, se o tecido que eu for cortar é escuro, eu devo usar um giz mais claro ou uma caneta mais clara para que eu possa ver a minha marcação. Por que é aconselhável o cortador circular? Por conta do corte preciso. Na tesoura dá para fazer? Dá. Só que, dependendo da nossa coordenação motora, o corte não ficará do formato desejado e poderá dar a falta de perfeição na realização das peças. Então, eu vou mostrar para vocês como que nós devemos fazer desde o passo a passo. Então, nós vamos pegar aqui um tecido qualquer, e vamos olhar aquilo que eu já ensinei para vocês em outra aula, onde está a auréola do tecido, que é aquela parte na lateral, tá? Que mostra a altura dele. Então, nós vamos trabalhar a largura, ela vem padronizada pelo fabricante, e a altura é o tamanho, a quantidade de metros que você deseja adquirir. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso tecido e vamos unir auréola com auréola. Assim. Tá? Nosso tecido, ele tem, dependendo do fabricante, 1,5 m de largura. Nós vamos arrumar o nosso tecido dessa forma, dobrando meio com meio. Por que eu gosto de fazer no avesso? Por conta das marcações, tanto de giz quanto de caneta. Vai ficar ruim eu cortar nesses 70 centímetros. Então, o que eu faço? Eu vou dobrar direito com direito e vou pegar aquela ponta da largura e vou juntar. Então, ele vai ficar em 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. Então, o meu tecido, eu vou dobrá-lo na largura para formar 4, tá? Unindo auréola com auréola e mais a metade do tecido aqui na frente. E aí, o que eu vou fazer? Vou na tábua de passar ferro, com o ferro quente, e vou passar o meu tecido, principalmente vincando esta parte aqui, tá? Que é a dobra do tecido. Vou vincar. Vou passar bonitinho, porque nós vamos precisar que ele esteja passado para colocar ele exatamente na reta da nossa placa de corte. Tá? Só um minutinho, vou pegar um que eu já adiantei aqui, que eu já passei. Olha só. Passei o meu tecido, ele está vincado, ó. Na parte da dobra, a auréola veio para cá, tá? A outra dobra do tecido veio para cá. Dividi o meu tecido na largura em 4 vezes. O que eu vou fazer para poder cortar o meu tecido no fio, para que ele não fique enviesado, tá? Eu vou colocar
essa dobra que foi vincada no ferro na minha linha retinha da minha placa de corte. Então, coloquei meu tecido aqui na linha, na base de corte. O que eu quero fazer? Olha só, às vezes o tecido, ele não vem retinho na ponta aqui. Então, nós precisamos, a princípio, marcar exatamente, deixando o nosso tecido retinho, tanto na lateral, quanto na parte superior. Então, eu vou colocar ele na minha régua aqui, na minha base de corte, mantendo a lateral que foi passada a ferro retinha aqui e vou endireitar essa parte aqui de cima no fio. Como eu vou fazer isso? Eu vou usar a minha marcação da placa de corte como guia. Vou colocar a minha régua nessa marcação para endireitar essa ponta do tecido, tornando-a reta. Seguro com força aqui, tá? Porque ela não pode andar durante a passagem do corte com o cortador circular. Seguro com força, vou destravar o meu cortador circular, tomando cuidado para que a gente não se corte. Seguro meu cortador circular e vou na linha da minha base de corte. Nunca a gente pode fazer com que o nosso cortador vá para frente e volte nesse movimento. Você estraga o seu cortador, tá? Então, a gente vai utilizar somente em um sentido. Então, vou lá, antes de tirar minha régua, e passo novamente o cortador para me certificar que o meu tecido foi totalmente cortado. Terminei de fazer isso, coloco a trava novamente do cortador circular para evitar que eu me machuque. Bom, agora nós temos aqui, o tecido está direitinho no fio, aqui, encostado na minha base de corte, tá? E aqui em cima também ele está alinhado à minha base de corte. Bom, dependendo do trabalho de patchwork que nós vamos fazer, nós usamos tiras de 5, de 4 centímetros, de 6 centímetros. Então, o que nós precisamos pensar? Qual é o trabalho que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer na nossa próxima aula um trabalho com faixas de tecido, eu solicitei que vocês cortassem 6 centímetros para quem usa a máquina industrial ou 6,5 centímetros para quem usa a máquina doméstica. Então, como eu vou fazer isso? Essa marcação. Vou colocar a minha base, a minha régua ela é marcada, ela tem um diferencial a cada 5 centímetros. É uma régua de 15 por 50 centímetros. O que eu vou fazer? Vou colocar, já que eu quero uma marcação de 6 centímetros para o meu trabalho, então eu tenho 5 aqui, vou apoiar a parte que eu cortei do meu tecido no número 6 aqui, certinho, vou arrumar o tecido aqui, ó, alinhado aqui na minha régua e aqui em cima, nos 6 centímetros, e eu venho com o meu marcador, que pode ser o giz aqui, desenhando no meu tecido, desta forma. Então, aqui eu tenho uma faixa de 6 centímetros pela largura do tecido, que pode ser de 1,50, 1,40, 1,30, dependendo do fabricante. O que eu fiz? Marquei aqui a minha faixa de 6 centímetros, ó, eu posso usar até a marcação da minha base aqui de corte. Aqui em cima, onde o tecido foi colocado, ele tem 5, e aqui mais um 6. Vou colocar novamente a minha mão na régua, tá? Com força, para que ela não se movimente. Abro o meu cortador circular e venho no mesmo sentido, na marcação dos 6 centímetros e passo uma vez. Para ter a certeza de que efetuei o corte de forma precisa,
Venho novamente com o meu cortador e passo no mesmo sentido. E faço o quê? Retiro a minha faixa, que está totalmente alinhada em 6 centímetros. Feito isso, eu vou fazer o quê? Colocar a trava do meu cortador circular e vou preparando os outros tecidos. A quantidade de tecidos depende do trabalho que você vai fazer e das cores que você quer fazer. Às vezes você só tem retalho de 2 cores e você quer fazer o trabalho com eles. Não tem importância nenhuma. Eu vou lhes ensinar a técnica de como fazer, mas as cores fica a critério de cada um. Lembrando que para o nosso trabalho da almofada que vira manta, nós vamos utilizar, quem tem a máquina industrial, tiras de 6 centímetros. E quem tem a máquina doméstica, tiras de 6 centímetros e meio. Aí você vai perguntar, mas Vivi, como é que eu faço esse meio? Na própria régua de patchwork, vocês têm uma marcação entre os quadradinhos, bem no meio, uma marcação diferenciada que mostra o meio para vocês. Então, você vai fazer da mesma forma, só que ao invés de você marcar na sua régua os 6 centímetros, você vai marcar os 6,5. Desenha e corta. O que eu aconselho? Para que você não tenha aquele problema de começar um trabalho e de repente você tem que parar o que você está fazendo para fazer mais um corte, corte 2 vezes, 2 tiras de cada cor. É o suficiente para você fazer um trabalho da almofada que vira manta. É lógico que tudo vai depender da quantidade de cores, né, de tecidos que você quer utilizar. Bom, o nosso vídeo hoje foi esse, bem curtinho. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Um beijo no coração de vocês e até qualquer hora.